pessoal, tudo bem? Que saudade de todo mundo. Essa semana a gente não tinha se visto muito, né? Só falado aí pelas stories da vida e eu tava morrendo de saudade de fazer uma live com vocês. E hoje a gente vai estar recebendo o Dr. Vitor Seabra, ele que é cirurgião dentista, vai estar falando pra gente de harmonização facial. Enfim, eu tava morrendo de saudade de vocês, né? Da Marcinha, do Kelch, que já chegou por aqui. Olha, que saudade de fazer essas lives, né? Aliás, quero já começar conversando com vocês que me acompanham diariamente, que a gente vai mudar aí os horários das nossas lives. Então, já vão se acostumando, porque as nossas lives aí a gente vai diminuir. Eu já vinha falando isso, eu tô retomando as minhas atividades. Então, a gente vai dar uma diminuída aí nas nossas lives, né? Então, segunda-feira a gente vai manter com Leonardo Lemos, às quartas-feiras, quinzenalmente, com a Giovana Barbosa, falando de decoração. Vamos ter também as sextas-feiras aí com a Luciana Faria, nossa advogada, no Sextou. Mas a gente tá aí, eu quero dicas de todo mundo, os horários que seria legal para todo mundo, que eu vou fazer mais cedo as nossas lives. É isso mesmo, a gente vai começar a fazer aí às 18 horas ou 17 horas. Quero a sugestão de todo mundo. Então me manda aí o que vocês querem, o que vocês preferem. Afinal de contas, o Na Palma da Mão é nosso, né? E para quem não conseguir assistir diariamente o Na Palma da Mão nesse novo horário, já sabe, né? É só acompanhar no dia seguinte pela TV Com Santos, canal 11 da NET, 8 da Vivo, ou aqui no nosso IGTV do Na Palma da Mão. Fica tudo registradinho aqui no nosso IGTV. Então, tudo que rola num dia, no dia seguinte tá na TV Com, ou no mesmo dia você vê aqui no Na Palma da Mão. Eu quero mandar um super beijo para todo mundo que chegou por aqui, que eu tava morrendo de saudade. Marcinha Varela, que olha, gente, da Trem Bom Queijos, tá indo buscar em Minas essa madrugada, aquelas delícias da Marcinha e da Renata. Um super beijo para ela. Kelch Brasil, ele que cuida dos meus cabelos, e Kelch, tá todo mundo elogiando. Marege, Ferreira Marege, a Márcia falando, Feriel, linda de verdinho. É, eu gosto, eu acho que o verde cai super bem pra mim. Paula Santos, Cícera, a Kátia Lopes, fisioterapeuta, Andréia, Dr. Vitor Seabra, nosso convidado, já tá por aqui também. Dani Dias, bem-vinda. Professor Tony Rodrigues, da Square, que honra. Decito também tá por aqui. Eu já vou mandar um convite para o Dr. Vitor. Eu tô aqui mandando um convite já pro Dr. Vitor para ele poder participar com a gente da nossa live de hoje. Eu tô super ansiosa porque eu sou daquelas que amo, né, falar desse assunto de harmonização facial. Na realidade, não era um assunto que me chamava muita atenção, eu não pensava muito nessas coisas, mas as minhas amigas começaram a falar tanto, ó, tem que puxar um pouquinho, ainda não fiz nada, viu, gente? Mas tem que puxar um pouquinho aqui, um botoxzinho aqui e ali, e eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção para isso, e acho que hoje realmente é o assunto em pauta, né? Cada vez mais as pessoas estão aí participando e falando desse assunto de harmonização facial, os implantes dentários. O Dr. Vitor tá falando para mandar novamente aqui o convite para ele. Eu vou mandar o convitinho, vamos ver se vai. Vitor. Opa, enviamos. Acabei de enviar o convitinho para o Dr. Vitor. Marco Viveiros já entrou, seja bem-vindo também. Olha, pessoal, eu tava bem animada pra gente fazer essa live hoje. Como eu falei, já tava com saudade de todos vocês. Mas a semana foi super corrida, foi uma semana bem agitada. E eu tô tentando aí. E agora o Dr. Vitor Seabra vai chegar aqui, então vamos rezando na palma da mão. Toda minha, muito bacana. Muito legal, olha, vou apresentá-lo para os nossos convidados aqui, Dr. Vitor Seabra, ele é cirurgião dentista, já há 20 anos de carreira,
Hoje a gente vai estar falando de harmonização orofacial. E, Vitor, já chegou muita gente por aqui. A Márcia Varela, Dri Paula Matos, Cícera, Andréia, Márcia Silva Bertelli, Dani Dias, oi Dani, professor Tony Rodrigues, da Square, todo mundo por aqui te prestigiando, muito legal. A Laísa, Beatriz Seabra. Ô, minha filhota! Ai, que Família delícia! aí. Luciana Viveiros, a esposa. Todo mundo prestigiando o Dr. Vitor hoje. Vitor, obrigada por estar aqui com a gente, para a gente falar de um assunto tão bacana. Mas antes eu quero saber como a estética entrou na sua vida, né? A gente sabe que a odontologia Primeiro, o brasileiro não tem muito essa cultura de ir ao dentista. Só quando tá com aquela dor de dente mesmo, ou quando tá para perder o dente, aí lembra do dentista, né? Mas com essa questão agora, que há alguns anos para cá vem se falando muito das lentes de contato, dos clareamentos, os dentistas ficaram em total evidência, né? Viraram os nossos cirurgiões plásticos dos dentes. E aí, como que você, 20 anos de profissão já, como que você entrou aí nessa área da estética? A estética surgiu para mim de forma muito espontânea. Quando eu ingressei na faculdade e comecei os estudos na época da graduação, e a odontologia é uma especialidade da saúde, e na faculdade o engajamento maior é em promover saúde oral. Uma das definições de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, na faculdade, eu me dediquei muito a aprender a promover saúde, restabelecer função oral. Então, como você falou, no Brasil, uma parcela da sociedade não está habituada a frequentar os consultórios odontológicos. Atualmente, realmente, essa área de estética vem aproximando mais as pessoas da gente. E então, nessa fase da faculdade, a odontologia estética estava começando a se propagar. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Ano passado, nós completamos 25 anos. É uma sociedade renomada, respeitada mundialmente. E no final da graduação, eu já estava conduzindo os meus estudos para atuar também na área de odontologia estética. Muito legal, né? E o bacana é que o pessoal acaba procurando hoje por conta da estética e acaba restaurando, né? Que antes de ficar bonito aí, vai todo mundo procurar a lente de contato, que é o que todo mundo está falando. E aí acaba descobrindo todo um outro problema que tem que ser tratado antes da estética. E a gente sempre fala, né? A saúde começa pela boca, né? Então, uma boa escovação, mastigar o alimento, a força, né, da mandíbula, dos dentes. Então, deve acontecer muito das pessoas irem buscar a estética e acabar, antes disso, tendo que fazer um tratamento odontológico, aí um canal, alguma coisa aí, para poder receber toda essa carga de procedimentos depois, ou não? Às vezes é motivo de frustração para alguns pacientes, mas eu não abro mão de ser um promovedor de saúde oral. Então, sim, quando as pessoas me procuram exclusivamente com a demanda de odontologia estética, eu sempre inicio os estudos fazendo uma avaliação geral e global do paciente. Legal. Então, tudo bem, a gente, logicamente, eu vou conduzir para atender essa expectativa, que também é uma forma de promover saúde, né? Muito legal, bastante gente entrando por aqui, Andressa, Marli, Tati, Cá Furtado, enfim, a galera, a gente vai mandando beijo para todos vocês durante o nosso programa aqui, a nossa entrevista. E eu vi que você fez vários cursos aí de especialização fora do país, né? Você fez aí em Miami, se não me engano, num dos maiores institutos, é isso? Eu me dediquei bastante no estudo de anatomia. Eu acho que quem mexe em face, a face ela é toda muito delicada, né? Ela é toda compartimentada. Então, o estudo anatômico é fundamental.
e eu tinha estudado na época da graduação, o estudo é em cadáveres, né? E em Miami, no Mark Instituto, a gente estuda em cadáver fresco, fresh specimen. E então, realmente é um estudo bem minucioso de anatomia. Nossa, traz aí uma big experiência, né? Sem Doutor dúvida. Renato Provenzano tá por aqui também, Edna Ribeiro, Renato é Vanessa. pesquisador aqui lá do Mark. O Mark, Ah, é? o Mark é um centro, é um instituto que vários lugares do mundo, né, vão fazer curso lá, várias pessoas do mundo todo. E o Renato faz parte A cereja do bolo fazer o curso lá no MARC para esse tipo de Nós costumamos ir procedimento. com a equipe da Próspera, e Próspera Tá. Instituto é um instituto de ensino na área de harmonização orofacial. Renato Provenzano é um dos nossos professores lá. Eu tenho a Você honra. também dá aula no Próspera, né? Sim, eu faço parte da equipe, coordenada pelo Daniel Machado. E esse ano, infelizmente, por conta das circunstâncias da pandemia, nós não fomos, né? Se Deus quiser, ano que vem estaremos lá. Existe a possibilidade, até agora, em novembro, a gente não sabe ainda, está se definindo, né? Se vai acontecer ou não. Vamos ver, estou na torcida. Conforme Ah, for muito a legal. terceira vez lá. Pessoal do Próspera entrou aqui, ó, show, tá falando. Doutor Renato, aprendo muito com o Vitor, sempre excelência na odontologia. Muito legal. Vitor, a gente tem vários procedimentos que podem ser feitos nessa questão orofacial. Tem desde a harmonização, que hoje a gente também busca muito, os preenchimentos, tem os implantes, tem o visagismo, que eu vi que você mandou aí na nossa pauta. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, primeiro do Instituto, né? O Instituto Seabra, que você está aí à frente. Há quantos anos já o Instituto e o que é o Instituto Seabra? Como você falou, estou com 20 anos de formado. E a Seabra Odontologia foi um sonho realizado na minha vida, porque foram anos me dedicando na área de odontologia reabilitadora. Então, a reabilitação oral é uma especialidade odontológica, ela acaba congregando várias especialidades, assim como a odontologia estética é uma área de atuação. E há 3 anos eu inaugurei a Seabra Odontologia, onde eu consegui congregar tudo que eu precisava para fazer a odontologia reabilitadora. Então, eu tenho uma estrutura voltada para isso aqui. Tá. Quando o paciente me procura, eu uso ferramentas de diagnóstico para conseguir fechar um plano de tratamento que vá de encontro à expectativa dele. Você falou sobre o visagismo. O visagismo é Sim. uma técnica de avaliação para definir o perfil morfopsicológico do paciente. Tá. Então, Você me mandou umas telas aí, eu posso ir colocando deve para a gente colocar. poder. Eu acho que uma das primeiras é sobre o visagismo mesmo. Isso. Olha eu aqui. Gente, primeiro eu quero. Olha, eu preciso parabenizar, Vitor, porque a gente já tentou fazer essa live aqui com fotos muitas vezes e nunca deu certo, tá? E você foi super criterioso, colocou aqui o celular, então a gente está muito feliz na palma da mão. Já fica para os Legal. nossos próximos convidados. Eu vou usar aqui essa sua base para a Bacana. gente poder fazer para todo mundo. Mas ficou muito legal mesmo. Parabéns. Então a gente Obrigado. vai falar aí sobre visagismo. Esse modelo de tela, ele foi desenvolvido por um professor nosso lá Uau! o Dr. Alain, um rapaz assim super competente. Eu agradeço a ele também, porque ele me passou o template para eu poder montar essa apresentação. Então, Muito legal, ficou muito obrigado. bom. Bom, essa técnica de avaliação para me auxiliar no diagnóstico permite que eu entenda qual é o tipo de temperamento do paciente. A gente já escutou falar de visagismo para design de sobrancelhas, para corte de cabelo, e a odontologia estética, aplica a técnica de avaliação do visagismo para definir que tipo de perfil, que tipo de temperamento o paciente apresenta, para que eu possa fazer a reabilitação oral e as intervenções faciais, acentuando os traços da personalidade dele e melhorando o que ele não mostra, o que pode ser mais bem apresentado, digamos assim.
Isso é muito usado na indústria do cinema para criar os personagens. Também é usado por executivos que pretendem passar uma imagem de liderança, né? Então, assim, nós temos no visagismo os tipos de temperamento, que é o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Então, cada um deles tem suas características. O sanguíneo, por exemplo, são pessoas com garra, são pessoas iluminadas. Então, a gente entende que aquelas pessoas que têm bastante energia, eu diria que você é um tipo sanguíneo, tá? Ah, que legal. Então, a gente consegue definir esse perfil. Só deixa eu reconectar aqui a minha tela. Bacana. Enquanto você conecta aí, eu vou dando boa noite para Patrícia. Maravilha. Patrícia, que chegou por aqui, professor Dodói, G. Albuquerque, Edna Ribeiro, doutor Dani Machado, Próspera Team. Diretor do Prosperity Team, super Daniel. Devo muito a ele, aprendi muito com ele. Que legal, ó, Dimitri Ortiz, Marcos Viveiros, tem muita gente, doutor Dani Machado falando grande, Vitor Seabra, bastante gente te prestigiando, docinho.com, a minha amiga Cris tá por aqui, Alcântara, doutor Aldo Santos Pinto, que é advogado na Santa Casa de Santos, um querido amigo, também chegou por aqui, bem-vindo. Andressa também mandando aí um força para nós. Paula Santos. A Vandressa é minha auxiliar, ela está comigo no dia a dia. Que legal, que legal. Um beijo para ela, então. Legal. Samuel Salles Dias, enfim, todo mundo chegando por aqui. Legal. Então, você estava falando aí dos tipos, o sanguíneo, né? Quando eu traço o perfil morfopsicológico do paciente, eu começo a entender o que eu posso desenvolver nele. Porque, muitas vezes, o anseio pela estética, ele pode ser uma restauração, uma reconstrução ou até uma construção de algo que ele não apresenta. Às vezes, as pessoas nascem, por exemplo, com dentes pequenininhos, com uma morfologia separados, com uma morfologia que não combina com a personalidade da pessoa. A Débora Seco era um exemplo disso, né? Ela tinha os dentes maiores e aquele rosto sempre de menina. E ela fez com visagismo, se não me engano, algo para que ela trouxesse essa cara de mulher, aquela coisa, saísse sempre daquele estereótipo de menina, de adolescente, não é isso? E aí não só nos dentes, mas aí você vai fazer todo um visagismo em cortes de cabelo, em tudo isso, né? Sim. Hoje a gente tem que abordar a face como um todo. O sorriso, ele se integra à face e a face ao sorriso. Tem uma imagem na próxima tela que define nos terços faciais, né, pelas regiões, o tipo do paciente. Né? Então, assim, a gente consegue avaliar se é um paciente emotivo. Então, eu consigo trabalhar por regiões. A região, praticamente, é uma região que eu me dedico com um afinco maior, tanto da parte dental, como gengival, labial, volume, altura de sorriso. E aí eu consigo ir desenvolvendo. Né? Isso é um começo. Junto com o visagismo, e aí na próxima tela você vai ver que eu faço um traçado. Um traçado, isso. Como eu meço a distância interpupilar, a distância entre a fenda palpebral interna e externa. Então, de uma forma simétrica, trabalhando com uma regra chamada proporção áurea, eu faço uma análise objetiva. E em cima disso, eu vou desenvolvendo os traços subjetivos daquele paciente para tentar atingir a expectativa. E acaba fazendo, essa é a tal famosa harmonização, né? Então, dá para ver aqui pelos riscos que você colocou, que se um lado está um pouco mais baixo, você vai trabalhar para suspender, seria isso? Nesse caso, essa paciente tem uma diferença de tamanho de mandíbula. Um lado é menor do que o outro. Tá. Ela tem a parte aqui da sobrancelha um pouco reta. Talvez se arquear um pouquinho mais, vai melhorar.
Na parte do Entendi. sorriso, a compleição labial, ela não está simétrica, porque ela tem um dente mais para frente do que o outro. Então, de dentro para fora, o dente entorta o lábio. Então, por Tá, exemplo, o paciente me procura para fazer lábio. E se tá. eu mexer no dente, eu não resolvo. Então, hoje, as técnicas de tratamento também evoluíram muito. A gente consegue acelerar os tratamentos, lógico que respeitando os princípios biológicos, né? Mas nós conseguimos acelerar os tratamentos e solucioná-los de uma forma, quando a questão é estética, de uma forma rápida, Ah, otimizando isso. tá. Aqui já é um outro tipo Pois é. de estudo. Hoje eu uso 3 ferramentas importantes para diagnóstico da odontologia estética e reabilitadora. O Digital Smile Design é um caso à parte. Ele ganhou o mundo, foi desenvolvido por um colega brasileiro, Christian Kutman. Também tiveram outros, Guilherme Cabral, outros profissionais envolvidos. E o Chris ele difundiu o Digital Smile Design mundo afora. Revolucionou o que a gente considera a previsibilidade de tratamento. Com essa técnica, a gente, o tratamento ele não é mais uma caixinha de surpresas. Antigamente era. O paciente não sabia como ia acabar e às vezes frustrava tanto o paciente como o profissional. Então, o Sim. Digital Smile Design é uma ferramenta. E nós temos o Facial Design. O Facial Design é uma outra ferramenta que também nos permite complementar a Eu não sei avaliação se eu passei muito rápido aí, toda a ou se fase. é isso. Não, essa é a sequência mesmo. Lógico que Tá. eu coloquei, por exemplo, exames complementares como radiografia, tomografia, eventualmente ressonância magnética. Nós solicitamos exames complementares que vão, toda uma condição para fechar um diagnóstico correto. Nesse Tá. caso que eu vou apresentar aqui, e aí eu já usei visagismo, facial design, digital smile design. A paciente me procurou com uma queixa exclusiva dos dentes. Ela havia Tá. terminado o tratamento ortodôntico, tinha feito um tratamento ortodôntico longo e estava insatisfeita. Ela apresentava dentes pequenininhos, ela teve um trauma na infância e teve que tratar o canal de um dente da frente, e esse dente ficou escurecido. Então, quando ela me procurou, ela falou, Vitor, olha, eu estou insatisfeita com os meus dentes, o que você pode fazer? A primeira coisa que eu observei é que ela tinha um desvio nasal. Ela tinha uma laterorrhenia aqui, ó, para o lado. E aí eu falei, bom, para eu conseguir simetria do sorriso com a face, eu vou precisar achar a linha média facial. E se eu não colocar esse nariz no lugar, o meu sorriso não vai ficar legal. Aí eu indiquei essa paciente para uma amigona minha, uma cirurgia plástica, Ana Giacoia, super competente aqui de Santos também. E a Aninha fez a cirurgia plástica do nariz, que também tinha uma indicação funcional. Essa paciente não respirava bem pelo nariz, pelo desvio de septo. E aí nós fizemos, inicialmente, todo o estudo. Então, a gente estuda de trás para frente, e aí a gente vai executando o tratamento. Então, essa imagem que vocês veem aí é a imagem do Facial Design. Foi uma técnica de diagnóstico desenvolvida por um outro brasileiro, que é o Daniel Machado, coordenador da Prosperi, e que também ganhou o mundo. Hoje o Facial Design é usado mundialmente como mais uma ferramenta de diagnóstico e super importante. A gente consegue muita previsibilidade de resultados. No caso da Rafa, nós iniciamos pela cirurgia de nariz. Então, o pontapé inicial foi ali. Nas próximas imagens já dá para ver essa sequência. Essa imagem é uma imagem de 3 meses pós-cirurgia de nariz. Ela só tinha feito a cirurgia de nariz aí. Que já mudou pra caramba, né? Já é outra. Sim. É um outro visual. Essa imagem é o teste do antes e depois do sorriso. A gente chama isso de mock-up. O mock-up é uma simulação que permite a gente avaliar como vai ficar o formato, se está proporcional o comprimento e largura com o tamanho da face, se os dentes não estão tinha, não, já tinha feito aí, na realidade, ou não tinha feito ainda? Simulação. Aí não tinha feito, não. Esse antes e depois é o antes e depois da simulação. Foi no mesmo dia. Ela está com a mesma roupa. Que legal! Então, olha como os dentes realmente interferem, né? Como muda tudo. Autoestima, a boca, olha nesse formato.
Essa foto é depois de tudo. Então, nós fizemos, foi um tratamento em parceria, nós levamos inclusive para o Congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, foi desenvolvido por mim, pela doutora Ana Giacóia, cirurgia plástica, e pelo Daniel Machado. Daniel Machado fez a parte de reestruturação facial, harmonização facial, que foi a Nossa, cerejinha do outra bolo. pessoa, né? Pois é. A Ele fez alguns autoestima lá em cima treinos. também, né, Vitor? Vai. Olha, a Rafa, no momento, ela está na Turquia modelando. Ela é Uau, que modelo, né? legal! E ela está lá na Turquia, né? E eu tenho acompanhado no Instagram dela, super bacana. Muito Que legal. legal, que legal. E mudou muito, mudou o sorriso, é aquilo que a gente estava falando, né? O tamanho da dentição, a própria sobrancelha, o nariz, né? É Essa foto incrível. do Essa, uma das fotos aqui, essa eu vou foto até do retornar, que é uma foto que a gente mostrou aqui dela, acho que aqui, né? Que ela estava logo no início do procedimento. Aqui onde mostra bem para o lado o nariz dela, aqui já com um pouco mais já pós-cirúrgico. E olha isso, outra pessoa, sim, totalmente diferente. Que legal, que legal. foi um tratamento É bacana. bacana como você pode acabar com o seu trabalho, não só trazendo saúde, mas você mudando o estilo de vida das pessoas, né? A qualidade de vida, a pessoa passa a sorrir mais. Porque tem Sim, gente que tem vergonha de sorrir, tem gente que tem sim. esse trauma da boca e não Tenho, sorri, não fala. eu tenho algumas histórias, alguns relatos emocionantes aqui do consultório e realmente representa uma mudança de vida mesmo para as pessoas. É o que me dá estímulo, né? A estética promove saúde também, então me dedico cada vez mais. A Muito harmonização legal. facial foi uma especialidade que complementou a atuação da odontologia nessa área de cabeça e pescoço que nós atuamos, né? Então, é uma especialidade que está sendo desenvolvida por nós, nós temos nos dedicado muito na parte científica para evoluir cada vez mais e incorporar essa área como uma especialidade importante, assim como as várias outras da odontologia, né? E aí, aproveitando, falando dessas demais áreas, a gente tem aí hoje todo mundo quer um clareamento. E eu Sim. acho que isso é um assunto bem legal para a gente falar. Você também me mandou fotos, a gente vai colocar, Uhum. porque as pessoas às vezes são meio aventureiras, né, Vitor? Entra aí na internet, digita aí clareamento, Ótimo, aí. compra lá da China, vem aqueles produtos, acha que é só aplicar aquele gel ou passar aquele negócio preto na boca, dormir, vai engolir aquele produto. Então, é importante saber a responsabilidade que é fazer um clareamento. Não dá para entrar na internet. A gente Sim. tem bastante profissional aqui, mas a gente também tem os amigos queridos que participam com a gente, que não são da área. E eu já vi várias pessoas falando: ah, eu comprei da China, entrei naqueles sites, chegou o gelzinho, a seringa, Sim, igual do sim. dentista. Não pode ser igual do dentista, porque se custa É um verdade. dólar, não é igual do Não é dentista, igual. né? Eu enfatizo essa questão, porque assim, eu sou muito tranquilo. Se fosse possível comprar na farmácia e fazer, ótimo, vai lá, faz, maravilha, resolveu o seu problema. A questão é que o clareamento dental, ele varia, o tipo de tratamento, ele deve ser individualizado. Tem casos que eu faço por 2 meses e tem casos que eu faço em 15 dias. Tá. Então, varia demais. E, normalmente, olha, 100% das vezes, os pacientes que tentaram fazer sem orientação não atingiram a expectativa e, em alguns casos, até geraram alguns problemas, né? Então, Sim, eu já vi fotos de bocas todas machucadas, porque a é, gente não sabe a procedência do produto. E você vai passar a noite, você vai passar a noite ingerindo aquilo, né? é. Então, nós colocamos aqui uma primeira foto sua, Esse é um falando de um depois de um rapaz clareamento. jovem, ele está recentemente fez o clareamento e está desenvolvendo o tratamento, né? Além, o caso dele é exclusivo, clareamento e reconstituição de borda. Você repara que os dentinhos dele não estão alinhados aqui na frente. Tá. E o antes e depois facial
por conta de um pequeno detalhe, ele é tão impactante quanto esse que nós mostramos anteriormente da Rafa, por um detalhe Tá. mínimo, tá? Então, o próximo é um caso que a paciente não estava muito motivada a fazer, ela é bem introvertida e não incomodava ela, mas eu sugeri, porque eu sabia que ia dar uma grande diferença. Uma forma que eu faço para avaliar se tem uma boa indicação é comparar com o branco do olho. Então, eu comparo a cor do dente com a cor com o branco do olho. Se o dente está muito diferente do branco do olho, é um sorriso amarelado e está bem indicado fazer o tratamento. Agora, a galera que procura esse clareamento, procura aquele dente branco, 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 branco mesmo? Porque, assim, Branco assim, tipo porcelana, né? porcelana, porque eu vejo que as pessoas estão cada vez querendo esse branco mais branco, né? E como está na foto aqui, tá um dente natural. Ele foi feito um clareamento, mas não parece que foi feito um procedimento para ficar aquele branco estourado, né? Cada pessoa tem um potencial de clareamento. É em Tá. cima do seu trabalho. Logicamente que nós temos alguns casos, por exemplo, manchamento por tetraciclina, que é um antibiótico, né? É um tipo de manchamento que só o clareamento não vai resolver. E o paciente tem toda a razão de estar insatisfeito. Agora, eu desincentivo quando o paciente busca aquele tipo de sorriso que ele viu na televisão, que é um pouco fora do normal, do natural. Então, a minha filosofia de trabalho é mimetizar a natureza. Eu busco Tá. isso. Muito legal. E aí a gente tem as restaurações de resina, né? Olha E isso, que diferença! as, Nossa! as resinas É a compostas mesma pessoa que está em cima e é a mesma. embaixo? Esse tratamento foi um tratamento de 6 anos. Essa pessoa ela tinha a parte inferior para trás e para cima. Então, o dente de cima escondia o dente de baixo. Isso é um tipo de alteração esquelética que na ortodontia é classificado como classe 2. E aí, não tinha como solucionar sem ortodontia. Então, tem alguns casos que eu não vou resolver em 6 meses, né? Assim como nem tudo precisa ser porcelana. Você deve ter escutado falar já sobre lente de contato dental, laminados de porcelana, Muito! não é? Então, assim, eu sugiro para o meu paciente sempre o que está mais bem indicado para ele. E a resina composta, sendo bem trabalhada, é um material de excelente qualidade, durabilidade, basta saber executar o tratamento. Realmente é um material delicado, a gente precisa desenvolver. Nesse caso, eu não precisei tocar no dente da paciente com broca. Foi feita a ortodontia e depois eu só acrescentei resina e fui reconstruindo, né? Então, a resina composta Redesenhou, né? é... Aqui é outro Sabe caso. que isso foi uma revolução na odontologia. Em 1955, um colega chamado Buonocor, ele descobriu que o condicionamento químico com ácido no esmalte dental promovia uma porosidade que esse tipo de material imbricava lá dentro. E aí nós conseguimos com isso a adesão. Então, a adesão, hoje, as resinas compostas, elas são um tipo de restauro que ficam no dente por meio desse sistema de adesão. E aí, não vai soltar normalmente. Não, então, é super seguro. Tá. Tá? Muito legal. E muda Tem casos que... completamente, né? Exato. Passa a ter uma Depois, dentição linda. aquela primeira foto lá era antes da orto. Isso. Essa próxima, a superior, é depois da orto. Então, repara como o sorriso veio para frente, mas a paciente tinha dentes pequenininhos. Foi aquilo que eu falei lá no começo, né? E aí eu harmonizei. Nesse caso, eu não mostrei a face da paciente, mas está em harmonia. Pode acreditar. Não, com certeza, dá para ver que é outro sorriso, né? Muito, muito, muito legal. Como que a gente chega nesse resultado? Então, é desenvolvido um design digital. A partir dessa ferramenta de diagnóstico Digital Smile Design, eu consigo medir o quanto eu tenho que acrescentar, se eu preciso fazer cirurgia plástica gengival, se eu preciso dar volume, trazer o dente para frente. Então, não é
exclusivamente artístico o procedimento. A gente costuma dizer que é arte e ciência misturado. Aí a gente chega no resultado. Inclusive aqui eu faço agradeço a um professor, o professor Newton Fall. Então eu faço curso com ele desde 2004 e é uma referência no mundo. E eu aprendi a desenvolver resinas. Tá aí o professor Dodói também, foi um professor na faculdade. Aprendi com essa turma muito boa a trabalhar com esse material que é incrível. Esse Muito caso legal. feito em resina, esse caso que eu estou apresentando aí. E é bacana porque realmente a gente acha que é só chegar aí, vocês olham e sai completando, né? Tem todo um estudo mesmo, é tudo. Até porque vai mexer na nossa dentição, vai mexer na mordida, vai mexer em tudo, né? Então tem que ser tudo bem calculado. A parte de baixo, a biodinâmica, ela põe o trabalho abaixo se não for bem desenvolvida. Quebra tudo, não dá certo, não. Mexe na articulação temporomandibular, dá dor de cabeça, dá dor de ouvido. Então, o dente, para ser trabalhado, a gente precisa criar uma relação ideal da parte de cima com a parte de baixo. Muito legal. Dá uma boa noite para o Wesley, que chegou. Grande Pina. O Wesley está falando grande Vitor. Ricardo são meus pacientes, e Silvia. Tamara. Andy Copy, acho que é isso. Legal. Paty Petit, Ale Sarabando, Pimenta Cimê, Luciana, Fábio Paiva, que mandou aí para mim conheceu você agora. O Fábio esteve ontem na minha casa. Que barato, né? Que coincidência. O Fábio é cliente da minha arquiteta, da Giovana. E a gente acabou se conhecendo também por conta da Giovana e ele falou que o conheceu ontem. Raul tá por aí também, Raul Ferreira, nosso pré-candidato aí a vereador na cidade de Santos, bastante gente chegando. Um beijo para todo mundo que está por aqui. A gente hoje está falando de harmonização facial. Milene Gonzalez também chegou por aqui. Viviane Lousada, Beatriz, enfim, tá todo mundo acompanhando. A gente está falando um pouquinho, para quem está chegando agora, sobre harmonização facial, reabilitação orofacial, a importância de ter uma boa dentição, de ter uma saúde, né, odontológica, que isso que é muito mais importante. É claro que a gente viu aí exemplos de ganho de autoestima sensacional, da pessoa abrir aquele sorrisão que muitas vezes nunca teve coragem de fazer, mas mais do que isso, ganharam qualidade de vida, ganharam mais saúde, né, Vitor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A relação, como eu estava falando, de contato entre a parte superior e inferior, vai definir a qualidade de mastigação. E triturar o alimento, por exemplo, é fundamental para que você faça uma boa digestão, para que absorva os nutrientes da alimentação. Então, realmente, a saúde começa pela boca, né? Muito legal. Olha, aqui a gente ainda vai falar de um exemplo de restauração de resina. O dente era bem pequenininho, né? E ficou um dente Isso bem... daí, ô Fê, você já ouviu falar de bruxismo? Muito, eu tenho um pouquinho. Eu durmo com a placa, mas que é incrível como gasta, né? Desgasta muito, muito, é impressionante. 80%? Estima-se que 80% da população, entre crianças, adolescentes e adultos, vão fazer bruxismo em algum momento da vida. Né? Tem a ver com estresse? Desenvolvem de forma crônica. Na maioria das vezes está relacionado com estresse. Tem outras causas, mas na maioria das vezes sim. Esse caso mesmo. Passou pela ortodontia, porque quando os dentes desgastam, eles começam a tocar errado. Aí um dente empurra o outro e bagunça, aí fica tudo torto. Então ele fez o tratamento ortodôntico e depois eu reconstruí com resina composta. Muito legal. E isso incomoda muitas pessoas, esse desgaste, né? Isso realmente eu já ouvi várias pessoas falando. E ele, às vezes, o bruxismo, se não cuidado também, né? É importante ter a placa, né? Não só pelo desgaste, mas por todo os outros malefícios que o bruxismo traz, né, Vitor? Sim, são vários, são vários.
Aí a Doutora gente vai Tatiana fazer uma Ferrari está live, aqui. Tati Ferrari, colega cirurgiã dentista de primeiríssima. Aí a gente pode fazer uma outra live para falar só de bruxismo, porque vai longe. Bacana. E vamos mesmo. E é DTI que fala, é isso também? Que é DTM aquele é disfunção DTM. temporomandibular. Isso, também é uma live só para isso, né? Tem É, muita gente que tem, isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. estima-se que 87% das causas de dores de cabeça, das cefaleias, estejam relacionadas com algum tipo de disfunção que é provocada pelo bruxismo. Então, Uau! é bem impactante na vida das pessoas e realmente é um assunto que me interessa bastante. Bacana, vamos falar sobre isso. Ó, restauração de resina ainda. E isso é legal porque antigamente a gente usava aquela resininha, aquela coisinha mais escurinha, né? Eu escuto muita gente falando, tô fazendo um tratamento dentário onde eu tô trocando todos os meus curativos pelos clarinhos, que é para quando der aquela gargalhada, ninguém As vê mais famosas nenhuma amálgamas. manchinha preta, né? Esse que você está falando são os restauros de amálgama, as Ah, metálicas. tá. Isso. É. E aqui é resina. Isso daqui é complemento de resina. Esse é um caso que a paciente desenvolveu cárie entre os dentes, isso vem da infância dela, né? Os dentes permanentes, eles erupcionam aos 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, até os 12 anos em média, a gente já está com todos os permanentes na boca. E antigamente a questão da higiene não era tão enfatizada, né? Então essa paciente, ela tem um cuidado grande com a saúde oral dela, mas ela desenvolveu essas cáries que geraram restaurações que estavam insatisfatórias, e aí eu substituí dentro de um contexto. Eu tratei, esse caso foi um caso grande, eu fiz a boca inteira, isso é uma reabilitação oral. E a parte anterior foi resina composta. E esse é o resultado. Esse é o resultado do segmento. Sensacional. É. Sensacional. E aqui, Aí já entra faceta. uma Ah, porcelana. aqui são as facetas, é isso? As lentes de contato? Seria isso ou não? Sim. A lente de contato é um termo usado porque as facetas, elas parecem, é uma analogia oftalmológica, né? Popularmente se conhece por lente de contato dental, é esse tipo de restauro quando o dentista não precisa tocar, não precisa fazer nenhum tipo de preparo no dente. A minha casuística é de que 5% dos pacientes só tem indicação para lente de contato mesmo, sem fazer nenhum tipo de preparo, né? A maioria, eu trabalho com preparos minimamente invasivos, ou seja, eu quase não preparo. Eu uso magnificação, lupa, às vezes microscopia operatória, e aí eu faço preparos de 0,2, 0,3 milímetros. Então são preparos muito delicados, mas são preparos. Nesse caso, é um caso de laminado de porcelana e faceta de porcelana também. Eu acho que na próxima imagem, se não me engano, isso. Esse paciente é um modelo. Ele teve um trauma na parte anterior, numa queda de skate, quando ele andava de skate. Foi feito um restauro de resina, esse restauro desgastou e ele estava com o sorriso torto. E na época ele relatou para mim que tinha perdido um trabalho porque reclamaram do dente dele. A primeira coisa que eu observei é que a cor, o amarelo do dente estava muito mais amarelo do que o branco do olho. Eu falei, então... E teve a indicação das lâminas porque eu precisava modular a morfologia dental, e aí também envolve hábitos alimentares. Então, quando a gente escolhe o material restaurador, passa por todo um critério de diagnóstico até chegar, nesse caso aí, como a porcelana, né? Bacana. Aqui uma outra faceta de porcelana. Esse também, porcelana. Bacana. A ideia, Fê, é que porcelana, resina, seja o que for usado, que o resultado final seja praticamente o mesmo, né? Então, esse é um conceito. E aí vem um outro tipo de abordagem, que são as cirurgias plásticas gengival. Que são muito interessantes. Nossa, deu uma boa modificada. Você aumenta a gengiva, é isso? Na realidade, você diminui a gengiva para o dente aumentar, é isso?
Nós temos que avaliar o seguinte: quando o paciente mostra dentes pequenos, a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Se ele desgastou, se o dente está recoberto por gengiva, se tem excesso de volume labial, e aí a gente vai definir. Nesse caso, era evidente que a paciente tinha parte do dente dela recoberto por gengiva. Então, foi feito um procedimento de cirurgia plástica gengival chamado gengivoplastia. Tá. Foto do meio, eu não gosto de mostrar sangue. Então, eu botei uma foto ali, logo no pós-operatório imediato, na cadeira, ainda mais pequenininha. Tá. E esse daqui também é uma plástica gengival. Com indicação funcional. Nesse caso, não era exclusivamente estética, porque ele nem mostrava. Mas Tá. na foto de cima, você repara que tem muita raiz do dente aparecendo. Aparecendo, é. Consequência de contato inadequado entre os dentes e bruxismo. E aí faz com que o dente mova, causa perda óssea, e aí a gengiva tende a subir, a retrair, expor a raiz do dente. Então eu fiz um enxerto aí. Ah, tá. Aqui você acabou fazendo o enxerto. Vitor, uma coisa que a gente vê bastante, e havia aí um medo, né? Até pela cultura que a gente fala, né? Do não ir ao dentista, o medo do barulhinho do aparelho, ou a gente acha que a boca não é tão importante quanto um infarto, alguma coisa, e ninguém imagina o quanto é grave uma doença num canal de um dente, vai, dentro da minha Sim, filosofia leiga sim, aqui, né? sim. Tem E sua gravidade. aí via muitas pessoas que acabavam não fazendo, perdia o dente, né? Perdia a dentição e vinha lá com a prótese zona, aquela a famosa dentadura, e não colocava e tinha resistência. E com o passar dos anos, a gente já vem ouvindo muito com relação aos implantes, mas cada vez eu acho que o implante está ficando mais fácil, mais Sim, acessível sim. a todo mundo, né? Como é que tá essa questão do implante? A gente tem também imagens Olha, aqui para a gente falar, mas eu tenho visto muito mais pessoas se encorajando a fazer, seja um, dois, ou a própria boca toda, né? A pessoa usou por uma vida aí a prótese e resolveu fazer o implante. olha, eu considero que o colega que descobriu o titânio, que desenvolveu o implante, chama-se Brenemark. Ele é médico e dentista. Faleceu recentemente, inclusive. Ele devia ter ganho o prêmio Nobel da Paz, da medicina, aliás, né? Porque a saúde oral, ela pode representar até 25% menos expectativa de vida. E com o advento dos implantes, isso facilitou muito o tratamento. Então, porque realmente essas próteses de colocar e tirar, elas não são confortáveis, né? É difícil. As próteses inferiores, as pessoas guardavam na gaveta. Os nossos avós, pessoal do passado, era muito comum tiver a pessoa com a boquinha para dentro, né? Então, 25% a menos de expectativa de vida. Lógico que isso não é para todo mundo, existem as exceções, mas quando a gente fala de ciência, a gente fala de uma média, né? Então, esse Sim. caso é um Ó, caso nós temos dois casos aqui, né? que O primeiro, que você fez o implante de dois dentes, é isso? nesse caso, Fê, a paciente ela perdeu dois dentes e junto com os dentes ela tinha perdido muito osso e, consequentemente, essa faixa gengival estava alta e para dentro. Então, foi um caso que, para colocar o parafuso, eu precisei fazer enxerto ósseo e enxerto de gengiva também. Então, Tá, é um caso que tem uma certa dificuldade, né? É uma implantodontia mais avançada, né? Então, tá. por isso que eu até coloquei. Essa é uma situação também interessante, porque atualmente nós fazemos as próteses sobre os parafusos com um planejamento tridimensional.
E o que nós mais priorizamos atualmente é o condicionamento dessa parte rosa, da gengiva, né? A parte óssea, a gente considera que já teve muito estudo, nós superamos realmente a limitação que era fazer ósseo integral, um metal no osso, né? O titânio é um metal biocompatível. A nossa limitação até pouco tempo era desenvolver dentes sobre implantes que ficassem em harmonia com o sorriso, que mimetizassem o natural. Hoje a gente consegue isso. Muito legal. Aqui, esse pino do quadradinho aqui de baixo, tá no dente ou tá no esse menorzinho do lado de cá, de baixo? É o osso ali? Não, é o seguinte. É o mesmo da foto de cima. O que é isso? Tá. Isso é um pino intermediário entre o parafuso e a coroa que vai por cima do parafuso. Tá. E normalmente, quando você faz esse procedimento, a pessoa já sai com o implante no mesmo dia ou não? Depende. Depende de se vai travar, qual é o tipo de travamento no osso. O pessoal chama isso de carga imediata, né? Isso. É uma possibilidade, mas casos que envolve estética, que a gente precisa fazer manejo de tecido, tem suas limitações para carga imediata. Perfeito. Ó, vamos falar um pouquinho de alinhadores invisíveis, até porque a gente tem visto bastante aí nas redes sociais, os famosos estão todos tirando da caixinha os alinhadores invisíveis, né? Sim, essa paciente, ela me procurou no final da residência. Se não me engano, ela é médica e ela estava fazendo residência em nefrologia, né? E ela falou assim, Vitor, eu não chega, estudei pra caramba, não estava me cuidando e agora eu preciso fazer um tratamento oral. Eu falei, mas seu sorriso já é perfeito, não tem muito o que fazer. Mas, de fato, ela tinha uns dentinhos um pouquinho tortos e estava bem escurecido. Então, esse caso, isso é o final, tá? Eu só botei o final, é um sorriso muito bonito, muito natural. E esse caso realmente foi ortodontia com esses alinhadores invisíveis, estão na moda, e clareamento dental. E esses alinhadores, eles realmente são... Porque a gente vê, ele é tão frágil, né? Antigamente tinha que ter aquela parafernália lá. Eles tem que ter a indicação, não é qualquer dentição que a gente vai conseguir realinhar? Os pacientes questionam isso mesmo. Falam assim, como é que um negócio tão fraquinho consegue movimentar, né? Mas ele é desenvolvido dentro de um planejamento digital e existe uma mecânica de movimentação que é efetiva, sim, né? Eu não sou especialista em ortodontia, eu tenho um grande parceiro de ortodontia, Dr. Douglas Benedetti, atua aqui comigo no consultório, ele tem a clínica dele e ele faz parte da minha equipe aqui também. E em alguns casos ele faz com aquele aparelho convencional e outros com invisível. Então, legal, tem que deixar a cargo, a critério do especialista na ortodontia, definir qual vai ser a opção para o paciente. Bacana. E aí a gente vai entrar nos últimos minutos, a gente tem Quanto ainda tempo aí... a gente tem de live ainda? A gente tem 7 minutos, mas acho que dá para a gente começar e deixar aí um gostinho de quero mais para uma próxima live. As harmonizações orofacial. Sim. Esse caso é um caso inicial. Essa paciente fez vários procedimentos. Ela estava na live aí agora há pouco. E essa imagem, ela mostra o antes e depois da toxina botulínica. Tá? Essa paciente ela passou por está em tratamento, então eu estou fazendo a parte oral e facial. A parte oral, inclusive, vai ser com esse aparelho invisível, né? E essa é uma imagem que mostra o efeito da toxina botulínica. A toxina botulínica, dá para a gente perceber bem. Sim, sim. Ela teve, nessa parte aqui frontal, ela teve um relaxamento muscular, né? E eu promovi, nesse caso, uma ação terapêutica com a toxina botulínica para controle de dor de cabeça. Isso também é efetivo, né? Esse já é uma foto de um estágio mais avançado do tratamento. Dela? É aquela moça essa? É aquela moça,
É. Que demais! Essa imagem, ela já passou por procedimentos de reestruturação facial. Foi Nossa, conduzido aqui ficou sensacional essa e pelo região. Daniel Machado também, esse colega, o meu colega, parceiro, coordenador da equipe Prosperi. Então foi um caso feito a 4 mãos aí. Eu achei essa foto aqui bem legal. Eu vi várias delas no seu Instagram. Essa Esses moça é minha irmã. desenhos. Ai, Ela caramba! é minha irmã, é a Daniela. Que linda, Não Dani! sou Nem tinha reconhecido ela aí. Mas eu achei legal esses desenhos todos aí que você faz, que é um trabalho já de pré-estudo, é isso? Como que fala? Isso é uma marcação para que a gente tenha precisão na técnica de preenchimento. Então, veja, nós colocamos volumes em áreas distintas, em doses precisas. Então, se eu não tenho a marcação, eu me perco. As cores, elas são para definir exatamente a quantidade em cada região. Quando eu coloco um vermelho, é porque eu sei que é para eu não ir lá, para eu não esquecer de aplicar e acabar aplicando onde eu não quero aplicar. Então, essa é a marcação desenvolvida dentro do contexto de planejamento do facial design. Ah. Então, eu estava falando, alguns casos eu posso expor aqui pelo tipo de intimidade que eu tenho com os pacientes. Não, e aliás, aqui eu vou falar que a Dani, ela é sucesso, que tá todo mundo aqui falando oi, 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 linda, maravilhosa, e eu morro de saudade, olha, que saudade, quantos anos. A Dani, ela me procurou como paciente, ela falou assim, Vitor, eu emagreci e o meu rosto deu uma caída, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, bom, estava na hora mesmo, a gente vai começar. aquela franqueza de irmão, né? Realmente tá precisando. E aí nós começamos pela toxina botulínica, pela parte de reestruturação facial com os preenchedores. Eu fiz também um procedimento com fios de sustentação, um fio chama silhuete. Eu suspendi um pouquinho porque ela estava caidinha aqui e marcando o famoso bigode chinês. E eu já tô também, que eu nunca tinha reparado nisso. E eu tenho feito live sobre esse assunto, agora eu fico vendo. E aí as minhas amigas falam assim, ó, é só puxar os dedinhos para trás que você vê de um lado para o outro. Eu falo, gente, eu nunca fiz isso, mas realmente faz diferença. E agora ela está fazendo o alinhador também, o invisível, para alinhar, porque ela tinha um dentinho girado. Quando o dente está assim, ele empurra o lábio e deforma o lábio. Né? E tem um outro assunto que é de interesse da maioria das mulheres, principalmente, que é o preenchimento labial. Essa foto, ela tá em proporção no mesmo tamanho. Mas eu ganhei volume no lábio e eu consegui atenuar essas rugas que ela tinha aqui. Essas pitoses, né? Então, foi um tratamento não demorado. Em 4 sessões eu consegui um resultado bem satisfatório. E a parte demorada é a dental, que ela está com o aparelho já há alguns meses, né? Ô, Vitor, a gente tem 1 minuto e 30 para a gente encerrar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou encerrar essa live lá para a TV Com, porque a gente precisa encerrar e a gente retorna para só finalizar. Legal. Bacana. E a gente termina os assuntos, mas lá na TV Com a gente precisa finalizar pelos nossos telespectadores por conta da nossa programação. Então, continua, todo mundo volta aqui com a gente, que a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre reabilitação orofacial, harmonização, implante, tudo isso com o Dr. Vitor Seabra, ele que é cirurgião dentista da Seabra, né? Instituto Seabra, olha, que bacana. E para você da TV Com, um beijo grande e eu te espero na nossa próxima live. Até já, Vitor!